Bom dia, Elas do Agro começando hoje com duas entrevistadas maravilhosas. Vou apresentar para vocês aqui Fernanda Mariano da Rocha e Cecília Berlim. São amigas, são mulheres que eu admiro e que uma delas, sim, é produtora rural e de longa data já no campo, né? Sim. E a Cecília é uma publicitária, mas que presta um serviço para o agronegócio fantástico. Vocês logo vão entender um pouco mais a respeito disso, né? Muito bem-vindas, gurias. Muito obrigada pelo Muito convite. obrigada. Prazer. Estamos aqui, eu sempre brigando com esse ponto que cai da minha orelha, mas eu vou aprender até o final, ele vai ficar aqui quietinho no lugar dele. Quero que vocês contem um pouco mais da trajetória de vocês, tu uma engenheira agrônoma, produtora rural, que está dedicada hoje à pecuária, né? Isso, na verdade, eu sou engenheira agrônoma, me criei na fazenda, até os 12 anos eu morei direto na fazenda com meus pais, depois vim a Porto Alegre, estudei, fiz agronomia e voltei para trabalhar com eles. Então, realmente, assim, a convivência no campo, especialmente com a pecuária muito de genética também e gado comercial, é uma coisa que me acompanha desde sempre, na verdade. Eu me lembro, acho que das primeiras memórias é participando da Expo Inter, participando no campo, acompanhando meus pais nas lidas, assim, normais. Então, realmente, eu nem considero muito um trabalho, é uma vivência, é minha vida praticamente, assim. Sim, tu estudaste na fazenda, toda a tua vida foi lá dentro? Toda a vida foi lá dentro, eu e minha irmã, duas agrônomas, meus pais ainda moram lá e realmente é isso, é a trajetória de vida, assim, é uma coisa que está ligada à minha personalidade, tanto profissional quanto pessoal, é o que eu sei, é o que eu vivo, é o que eu gosto. E é o que a gente se dedica hoje pelo vínculo, um vínculo realmente muito próximo, assim. Tá no sangue. Tá no sangue. E hoje tu também estás como coordenadora do Núcleo Brangus do Sul, não é isso? Isso, porque o Brangus é uma raça que está muito desenvolvida, ele que está com um potencial muito grande. E então, além da nacional, a gente tem um núcleo no Rio Grande do Sul muito forte, que para desenvolver as feiras, as exposições, os encontros dos produtores. Então, agora mesmo em maio, a gente tem a Expo Brangus em Uruguaiana, que vai ter mais de 300 animais. Depois tem a Expo Inter, tem reuniões entre os produtores, tem projetos muito bacanas junto ao Sebrae para benefício para ultrassom de carcaça, genômica. Então, me encanta essa parte da pecuária, porque a gente está avançando assim muito na parte de entender o funcionamento, ser mais produtivo, sem perder a essência da pecuária gaúcha. Eu acho que isso é fundamental. Uma pecuária a campo, uma pecuária de sustentabilidade não só econômica, mas social, onde as famílias permanecem, né? As famílias gostam. Eu acho que todas essas ferramentas que a gente está trabalhando, e a associação eu participo por isso, para poder ajudar nessas ferramentas para os produtores cada vez mais serem eficientes, economicamente isso os mantém no campo, mas além disso a gente cada vez mais busca animais muito saudáveis. O animal adaptado é um animal saudável, é um animal que usa pouco medicamento, é um animal que se alimenta bem, é um animal que teve uma vida boa, vamos dizer assim, né? E tudo se reflete naquilo que a gente vai consumir depois como consumidores. Eu acho que isso é o que mais me encanta, assim. Maravilha, fala com paixão. E aqui temos a Cecília, publicitária, que tem uma história de vida de saúde, né? De saúde. Na verdade. Eu trabalho com uma publicidade autônoma da carne, mas eu sou economista com uma especialização em marketing. E eu acho que tu me definiste muito bem, Fabiola. Eu amei a tua definição, que eu sou uma entusiasta da carne. E eu tenho carregado esse título e te agradeço por ser a pessoa que me deu de presente esse título, porque, de fato, muito diferente de ti, eu não fui criada no campo, minha família não tem nenhuma relação com produção de carne. E eu sou de uma família extremamente acadêmica, cresci no exterior, e acabei, antes de no Brasil chegar essa moda, já no final da década de 80, início da década de 90, o veganismo pegava força. E eu, adolescente, né, os adolescentes acham que vão mudar o mundo e trazem muitas inovações, mas com uma ingenuidade, uma prepotência, acabam indo por um caminho desconhecido. E foi quando eu me tornei, então, vegetariana aos 13 anos de idade. E eu fiquei 25 anos sem comer carne. E o reflexo disso
foi de muito adoecimento. Aos 38 anos eu estava morrendo, eu voltei a morar em Porto Alegre para entregar a guarda da minha filha, porque eu não tinha mais condições de cuidá-la. Com uma saúde metabólica completamente desorganizada, os hormônios completamente desorganizados, mas o acúmulo de mais de 4 doenças autoimunes, além da fibromialgia, que me deixaram num estado de morte, morrendo. Eu voltei para Porto Alegre para ser atendida no hospital, com morfina, porque não respondia às medicações. Comecei tratamentos quimioterápicos, tratamentos com monoclonais vindas do exterior, inclusive, e perdi função renal. Quando eu recebi a notícia de que eu ia ter que, inclusive, fazer hemodiálise, na hora do desespero, a gente reza para Deus, a gente busca uma solução e faz o que é necessário. E foi ali que eu comecei a dieta carnívora. Bom, saíste de um extremo para o outro, né? Saí de um extremo para o outro, mas eu digo que não são faces da mesma moeda, muito diferente, porque é uma alimentação de desnutrição. E eu explico muito bem, como entusiasta da carne, lá no Instagram, de graça, porque eu vivi isso e tenho muita experiência com isso e estudo muito isso, né? Então, a dieta vegetariana, a dieta vegana é uma dieta elitista, porque tu precisa de suplementos, né? Não é para todo mundo, ela é extremamente cara. Tu precisa consumir, então, alimentos frescos, que hoje em dia são muito mais caros do que os alimentos industrializados. E tu tens aí alimentos também que hoje em dia a gente sabe, porque existe muito ganho com isso, que é uma manipulação, né? Que são os alimentos veganos industrializados, que são extremamente caros. Então, é uma dieta elitista e uma dieta de desnutrição, em que faltam nutrientes. Tu falaste sobre a questão, né, de um gado, de um feliz, bem criado e que cresce como ele deve crescer, com saúde, exposto ao sol, exposto ao pasto, nosso pasto do Rio Grande do Sul, que é tão rico, né, que proporciona uma carne mais rica em ômega 3 por causa do beta-caroteno tão presente no Pampa. E a carne, ela traz isso, ela traz os nutrientes prontos. Eu brinco que ela terceiriza a minha dieta vegetariana. Hoje eu sou uma vegetariana terceirizada. Eu como só a carne e ela me traz então a saúde. E eu acho muito legal que nós estamos aqui, porque tu podes falar com propriedade sobre essa visão do produtor e do campo e do gado, e eu posso falar com propriedade sobre essa questão de quem já teve do outro lado e hoje consome apenas carne e encontrou reversão de doenças, encontrou mais saúde e buscou muita informação para desmistificar os mitos que são tão, né, presentes hoje em dia no consumo da carne e que, na verdade, são uma manipulação. Que maravilha, né? Fantástico poder conhecer as propriedades da carne através de um depoimento, uma história real. Então agora nós vamos aos nossos comerciais e logo logo a gente vai saber como que a carne salva. Voltando agora com Fernanda Mariano da Rocha, engenheira agrônoma, e com Cecília Berlim, uma publicitária, economista e tantas outras coisas, mas o mais importante, entusiasta da carne, que estava contando para nós aqui a respeito do resgate da vida, da saúde, através da alimentação, única e exclusiva através da proteína animal, né? Exato. Essa foi a tua receita? Essa é a minha receita, proteína animal. Então, tu deves também ter muita consciência a respeito do fenômeno que é uma vaca conseguir comer uma braquiária, que é um pasto ruim, e conseguir transformar numa carne deliciosa. Isso não é fantástico? Esse animal, ele consegue fazer esse milagre. É um milagre e eu acho que a gente tem que diferenciar muito os tipos de produção. E eu acho que é essa informação, às vezes, que talvez não chegue assim, muito para o público da cidade. O que acontece? A gente tem alguns países envolvidos, tipo Estados Unidos, em que é muito baseado na produtividade, confinamento, animais aglomerados, isso gera doenças, eles têm que receber muitos medicamentos, antibióticos, eles permitem hormônios, e uma carne extremamente gorda. Não que a gordura seja ruim, na minha opinião, que não sou uma estudante tão árdua que nem a Cecília, mas é uma carne completamente diferente da carne que a gente tem aqui no Pampa, que é uma carne de um animal que respeita o seu tempo, que ele é criado a campo. O nosso gado aqui. O nosso gado aqui, o gado gaúcho. Então, é um animal assim que ele é um animal saudável. Então,
como consequência, a sua carne vai ser uma carne saudável. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter, assim, propriedades próximas a frigoríficos, né? Esse é um outro fator que a gente tem muita carne vindo de fora do Rio Grande do Sul. E não que a gente não possa comer carnes de fora, mas é um animal que muitas vezes vai ser abatido aqui, ele viajou muito tempo para chegar aqui. Será que esse animal está tão bem condicionado quanto um animal que viajou 100, 200, 300, 400 quilômetros, um animal que veio de outro estado? Então, essas informações que chegam pouco para o nosso cliente da carne final e que eu acho que faz muita diferença no consumo, de como esse animal foi tratado ao longo da vida e como ele pode trazer o benefício para a nossa saúde, né? E sem dúvida, eu sou fã da carne como a Cecília, eu acho que é um alimento completo, não há dúvida, e acho que nós somos muito beneficiados por estar num estado que produz uma carne tão boa. Então, eu não vejo o porquê dessa guerra, sabe? São de pessoas assim que provavelmente não conhecem o campo e não conhecem o quanto um produtor preza por aquele espaço que... É o meu caso, assim, são gerações e gerações naquela terra. Como é que a gente vai tratar mal aquilo? Exatamente. Não faz o menor sentido, sabe? É uma coisa E assim... a qualidade da carne, inclusive de um animal bem tratado, vai ser, para o consumidor final, vai ser mais deliciosa. Então, não existe nem sequer um interesse, caso alguém diga financeiro, para isso. Não faz sentido. Não faz sentido tu dar um remédio que não há necessidade, porque tu vai gastar. Não há sentido tu tratar mal por gosto, como se diz assim. Não é essa índole do gaúcho, do produtor que está ali no campo, né? Então, eu acho que é uma visão bastante distorcida daquilo que a gente vive na realidade. E eu tenho certeza que a gente consegue entregar um produto de altíssima qualidade para o consumidor e de diferentes tipos, assim. Eu acho que existe a carne de churrasco, a carne do dia a dia, mas de qualquer maneira é uma alimentação, sem dúvida, uma alimentação saudável que a gente procura entregar, assim. Eu sinto muita diferença de um animal criado a pasto. A cor da carne é diferente e tem mais sabor. A cor da gordura é diferente. Versus a um gado de confinamento, né? Com Eu certeza. sinto até aquele sabor de ração, que é mais esbranquiçada. Sente. Esclarece uma coisa que os meus seguidores do Instagram me escrevem e me perguntam. Muitas vezes, uma carne vinda fora do estado, que não é de pasto, que é alimentada por ração, ela vai ter um gosto meio rançoso. Na minha pesquisa, apareceu a questão da semente do algodão, né, da semente do algodão que é utilizada na ração e que traz aquele gosto, vamos falar mesmo a verdade, de ranço, né? Quando abre a carne, quando vai prepará-la. E a carne do pasto, então, não tem isso. Ela realmente tem um cheiro de mais fresca, ela tem um gosto de mais fresca, né? E isso se deve à alimentação. Sem dúvida, à alimentação. E ao espaço que o animal tem também. Eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Sim. Não está muito conglomerado. Tanto que muitas das pesquisas, os médicos usam pesquisas sobre carne que falam muito mal da carne, mas não são pesquisas brasileiras, são pesquisas americanas. Exato. Que é outro sistema, a gente não pode comparar os mesmos animais. É outro sistema de criação, outros animais, outra metodologia. Então, acho que quando a gente usa as pesquisas, a gente tem que saber muito bem qual é a fonte da pesquisa, maravilhosa, que animais estão sendo pesquisados, né? E eu acho que tu estuda mais que eu, tu sabe entrar nesses detalhes até melhor, assim. Com certeza. Na verdade, existem pesquisas para todos os gostos, né? A gente fala que as pesquisas nutricionais, elas são através do olho do observador. E por isso que elas são mais fracas, muitas vezes, porque elas são de relatos pessoais ou relatos da observação do cientista. E isso corre um risco de ter um viés, né? Da pessoa direcionar para ganhar o sentido que ela quer. Então, as pesquisas nutricionais, elas são feitas num questionário. Eu participei de uma e eu quero falar sobre a pesquisa da Harvard de carne, e que depois a Harvard até voltou atrás por uma questão de financiamento ali da academia, né? Mas as pesquisas, eles perguntam, são muitas e muitas perguntas, e perguntam o que a pessoa comeu até umas 16 semanas atrás, às vezes mais tempo. Quem lembra, quando tem uma dieta recheada de multiprodutos, o que comeu semana passada? Quiçá, né, há 16 semanas atrás. Então, elas são pesquisas que são, na verdade, distorcidas, porque se baseia na lembrança da pessoa, do que ela comeu, e como tu disseste, de carnes que são classificadas como carnes, mas que pode ser uma carne processada, uma carne que foi mal criada, uma carne de abigeato, uma carne de um
clandestina, que não é a mesma coisa do que a nossa carne, quando ela é, por exemplo, aqui do pasto livre, acompanhada pela Secretaria da Agricultura, que é extremamente rígida, as rigidez de leis aqui do Brasil, de abate, de transporte, que a gente pode comer, inclusive, uma carne crua no açougue, porque ela está tão bem tratada que ela vai ser mais limpa do que aquela plantinha que tu está comendo no supermercado, porque no supermercado ela pode vir com um bichinho, ela pode vir com fungo, e a carne vai estar livre disso. Mas essas pesquisas, então, que às vezes a gente chama em inglês cherry picking, eles escolhem os dados, podem trazer algumas distorções sobre a gordura, que é extremamente saudável e semelhante à do animal, nós somos animais, a nossa, muito mais do que uma gordura vegetal. E esse estudo da Harvard que eu mencionei, ele é de 2020, foi um estudo com carnívoros. Nós fomos 2.029 pessoas, eu tive a felicidade de participar. As pessoas tinham que estar mais de 6 meses na dieta carnívora, comendo apenas proteína animal, carnes, ok? Algumas que podem leite, quem pode leite, e as que podem ovo. Eu não posso comer nem ovo, nem leite. A minha dieta é apenas de proteína animal. Come carne do café da manhã à janta? Do café da manhã à janta, eu como caldo de ossos, que é extremamente rico em cartilagens, que vai trazer colágeno para as mulheres que querem mais colágeno. Eu não suplemento, a carne é o meu suplemento. Então, eu como carnes, proteínas animais ao longo do dia, em caldos, em cozidos. Não existe carne de segunda, existe cozinheiro de segunda, né? Então, todo animal, e isso é uma questão ecológica e respeitosa com o animal, consumir do focinho ao rabo. Tudo é aproveitado. E essa pesquisa de 2020 da Harvard, que nós éramos 2.029 pessoas, mostrou que das pessoas diabéticas que consumiam insulina, que precisavam de insulina injetável, diabetes tipo 2, essa adquirida pela má alimentação, 100% dos participantes eliminaram a insulina injetada. 92% dos participantes diabéticos eliminaram todas as medicações para diabetes na dieta carnívora. Atenção, diabéticos que estão aí nos vendo. Exatamente, e não só diabetes, a resistência insulínica, que é um pré-diabetes que muitas vezes não é diagnosticada e que nós sabemos que as nossas crianças já estão desenvolvendo por uma quantidade muito grande de uso de óleos vegetais que inflamam, por uso de industrializados e dos alimentos, como frutas hoje em dia, que são muito mais doces do que eram originalmente. Um morango silvestre é muito azedo, né? A banana originalmente tinha caroços enormes, era impossível de comer. Então, mesmo alimentos naturais estão sendo manipulados muito diferente da carne, que se mantém com as suas propriedades nutricionais muito próximas das originais. Qualquer melhoria que é feita nos animais melhora a nutrição e as propriedades da carne, da proteína e da gordura, que são bioapropriadas, que são o que a gente precisa para nos mantermos saudáveis. Diferente da manipulação que é feita nas plantas, que vai aumentar as suas propriedades, por exemplo, do açúcar das frutas, ou da manipulação de alimentos industrializados, que vai trazer muitos outros aditivos químicos que a gente quer eliminar. Então, o estudo mostrou, além dessa questão com diabéticos, 98% de todos os participantes do 2029 se livraram de todas as medicações. Eu utilizava 11, eram 3 para asma. Eram mais umas 4 para fibromialgia. Eu utilizava então as monoclonais que eu falei no início, as quimioterapias biológicas. Cada injeção era mais de R$3.000 e o Estado me deu, porque eram 2 vezes por mês, 4 dessas, era R$25.000 por mês. Então existe um custo social também com a nossa alimentação hoje em dia. A diabetes, as injeções, as agulhas, o lixo hospitalar contamina o meio ambiente. E quando falam do gado poluir o meio ambiente, a gente precisa lembrar que não é bem assim, ainda mais o gado gaúcho, que trabalha o solo, que traz de volta nitrogênio e que pode, numa agropecuária regenerativa, inclusive, trazer muito benefício para o meio ambiente. Isso, Fernanda, esse é um assunto interessante também para vocês levarem, né? É, porque na verdade a essência da pecuária gaúcha, ela é por si só regenerativa. Então eles trazem exemplos de fora que não é a nossa realidade e na realidade de uma grande
parte da pecuária mundial, né? Muito mais por esses interesses, que nem a Cecília estava comentando, de por que essa distorção da imagem da carne e da pecuária, porque não é o que a gente vê. E inclusive o preço, por exemplo, mas é caro. Tu vai ver o preço por quilo de uma carne e o preço por quilo de qualquer bolachinha recheada. Perfeito. Não tem comparação, sabe? Não é esse o quesito, né? E o quanto aquela carne vai te saciar ao longo do dia, né? Nutricionalmente. Exato. Então é muito diferente, né? Então eu acho que realmente assim a essência da pecuária gaúcha é de uma pecuária regenerativa. A gente não pode só ver o quanto aquele animal emite poluentes, porque a gente tem que pensar no sistema, né? A área que ele está ocupando, a vegetação que está ali, o quanto que ele está reintegrando, reciclando nutrientes, reciclando o nitrogênio, né? O quanto é uma pastagem natural que a gente usa com poucos aditivos ou nenhum ou poucos para produzir talvez um pouco mais, porque realmente a população demanda, né? Então a gente tem que ser produtivo, evidente, mas não alterar demais o ambiente. A agricultura, nesse sentido, altera muito mais o ambiente do que uma pecuária, não tem nem comparação. Porque por mais que tu coloque uma pastagem, que tu vai trocar ali um pasto nativo, que não é o ideal, mas em alguns momentos você acaba fazendo, porque nós temos aqui, por exemplo, a invasão do anone, né? Então tem lugares... Praga, na verdade. É uma praga. Bem tirando o anone. Então, assim, tem que tirar e botar um pasto que o animal vai aproveitar melhor. Ele aproveitando melhor, ele emite menos CO2, ele vai ter mais aproveitamento, né? Então, tem um porquê, inclusive no ambiental daquela troca, né? Porque não é um pasto nativo, não é um pasto que está acabando com a variedade de outras plantas que a gente tinha na região, então seria essa justificativa. Já a agricultura ela realmente troca todo o sistema. Muito embora eu acho que possa também se fazer uma agricultura consciente, eu não vejo mal, eu acho que todo o trabalho no campo ele pode ser consciente, a gente vai estar repondo um nutriente que saiu, a gente não está usando nada que não exista no sistema, né? A gente não está trazendo alguma coisa exótica, totalmente artificial. Então, mesmo a agricultura, ela valida a pecuária, a gente consegue trabalhar com as duas atividades concomitantes, o que é bom, porque afinal de contas a gente tem que produzir, né? E eu acho que o principal é isso, é a consciência de fazer com que essa produção seja sustentável ecologicamente, socialmente, financeiramente e nutricionalmente. Porque, sem dúvida, é o alimento mais natural, assim, que o ser humano foi feito para se alimentar disso, assim, né? Nós evoluímos assim, né? Evoluímos assim. Aquela carne, ela tá ali in natura para tu escolheres, então ela não foi passada por nenhum processo, ela não está industrializada, ela não tem aditivos. E graças a esse tratamento desde lá do começo da cadeia, né? Uma genética adequada para um animal mais adaptado, que então ele precisou menos medicamentos, menos intervenção humana, porque quanto mais adaptado, melhor. A busca geneticamente por animais que vão te traduzir em mais eficiência alimentar. Esse é um dos trabalhos que a Brancos faz junto da URGS, que é muito interessante, porque tu busca animais que têm maior eficiência alimentar, ou seja, tu vai conseguir colocar mais animais no mesmo espaço, respeitando, claro, nunca vai ser um confinamento, mas agregando valor àquela atividade, e um animal que vai aproveitar melhor o alimento, ou seja, menos resíduos, o que também é uma coisa boa. Então, existem várias ferramentas para a gente buscar esse animal mais eficiente, que vai se traduzir em todo um sistema mais eficiente. Que funciona, né? Passa a ser uma farmácia. Passa a ser uma farmácia. Bom alimento. Além de ser uma farmácia, eu digo que às vezes as pessoas dizem, eu tenho preguiça de preparar. Primeiro eu queria falar sobre a questão financeira, porque eu sei bem também essa questão do peso no bolso. É muito relativa essa questão de preço. As pessoas olham o preço final de um produto e não olham o preço do quilo. Se a gente vai ver o preço do quilo de um biscoito recheado, é mais caro do que uma carne. E ele vai trazer fome, não vai alimentar tão bem e a pessoa vai acabar consumindo muito mais. E eu vejo pela conta do supermercado, quando eu era vegetariana, quando eu era vegana, que eu priorizava então mais plantas e acabava consumindo alguns industrializados, era muito maior o custo no final do mês do que consumir carne, porque pouco me alimenta muito e me mantém alimentada e ainda tem a redução do custo da farmácia. Porque esta carne que promove a saúde eliminou 11 medicações.
que tinham um preço muito alto. E essa disciplina de preparar, e não é difícil, hoje em dia a gente tem air fryer, a gente tem fogões e fornos que são muito eficientes, panelas que facilitam no dia a dia, cortes de carnes que a gente já encontra no supermercado já quase que prontos, ou se não prontos, porque eu não limpo, não tiro gordura, prontos para serem feitos. Então tem essa facilidade hoje em dia, e se a pessoa tem esse compromisso hoje consigo de se nutrir, ela na verdade está fazendo uma aposta para o amanhã. Eu achei muito interessante a tua abordagem quando falasse que a vegana é uma dieta elitista. Sim. E de fato é uma dieta muito difícil de seguir, porque a carne é o único alimento que tem os aminoácidos essenciais necessários para o ser humano. Então é o único alimento que tu sabe que comendo aquilo, tu estás nutrindo. O resto tu requer financeiramente um desgaste e um planejamento de alimentação muito mais difícil de fazer, porque tu faz um bife. Ah, me deu trabalho, que com o tempo pode levar, compro o bife já fatiadinho. É rápido. Quanto tempo eu levo para comprar grãos diferentes, que não é em qualquer lugar que eu acho, fazer a mistura ideal, que é muito difícil. Então, assim, e tem todo um preparo que é necessário, porque os grãos podem trazer antinutrientes, que são as lectinas, que causam uma disbiose e uma disruptura, um leaky gut. A gente vai precisar parte 2. Vamos Tá muito bom esse assunto, tem muito conteúdo aí, o nosso tempo já tá acabando. É uma judiaria. É uma pena, é uma pena. É que a gente fala com paixão, né? Aí bora. Não, e fez um casamento, tu fizeste um casamento aqui de 2 aspectos muito importantes, que é o do produtor e do consumidor. E aí precisa ser desmistificado. Bom, vocês já estão convidadas para uma próxima, tá? Maravilha. Infelizmente a gente vai ter que encerrar agora. E muito obrigada pelo tempo de vocês, por tanta informação, por compartilhares a tua vida aí. Imagina, a gente que agradece. Conosco. E tu produzires esse remédio aí que deu a vida para ela. É um prazer sempre estar aqui contigo. Tá, muito obrigada e até o próximo domingo, às 9h30 da manhã, outra vez aqui com Elas do Agro.